é uma luta que, antes de mais nada, é a luta interior. É a luta interior. É a pessoa entender que o verdadeiro herói é aquele que vence os seus instintos. Você concorda com isso? Total. Ele vence seus instintos, né, no caso, as suas tentações também, né? Acho que você tem que saber o que é certo e o que é errado e falar assim, cara, se eu valorizo isso aqui pode ser uma tentação, você tá vencendo todo dia. É você acordar aí, saber fazer, eu falo sempre, fazer o que tem que ser feito. E imitar Deus, porque eu vejo que a bondade ela é presente na tua carreira. Você se envolveu com muitas ações sociais. Sociais. Isso te emociona muito. Demais, mas quando eu vejo um menino daquele que saiu do tráfico... E você dá a oportunidade. O menino saiu do tráfico para poder hoje ser um atleta, o menino que chegou lá com necessidade hoje tem uma carreira internacional. Assim, cada caso que a gente vê, cara, uau, como é que você envolveu aquele menino de um jeito que ele virou um atleta. Saiu dali e virou um atleta. Tem meninos aí, por exemplo, o de Assis saiu de Quari, Sim. E ele falou assim, eu quero ganhar R$200 por mês. Cara, R$200 só, você vai ganhar $1 milhão. E aí o menino foi, daqui a pouco ele estava ganhando $50 mil numa luta. Eu olhei, isso 3 anos depois, essa é a média, você olhar... Essa é a média. Uma luta, a média é $50 mil. Não. Varia. Foi uma bolsa, Varia. Uma bolsa que eu estou falando assim, uma bolsa que eu lembro que ele estava ganhando. Depois de 3 anos eu chamei ele e falei, cara, você lembra de R$200? Você está ganhando $50 mil. E ele falou assim, realmente, já deu uma virada na minha carreira. E nas palestras, quando você compartilha a tua trajetória, as pessoas se emocionam. Teve algum caso em especial que mexeu muito com você? Que as suas palavras tocaram o coração de outra pessoa e você realmente se impressionou com o resultado? Ah, claro. Porque você começa a tirar o cara de uma zona de conforto. Quando ele fala assim, cara, ó, eu vendo essa história sua aqui, tudo que vocês fazem como atleta, vocês realmente são um cara muito obstinado, então eu poderia fazer mais. E você moveu o cara a fazer mais, assim, você... Aí teve um dia, cara, eu tava assim, eu fui não tem muito tempo não, cara. A que mais te emocionou? Eu fui contratado por uma palestra, aí de repente eu fui lá e vi o cara, ele é um grande CEO e tal, da empresa, e a equipe toda, e a gente fez uma palestra, todo mundo saiu dali, e o pessoal muito emocionado. E aí depois ele falou assim, cara, foi para mim, foi emoção para mim também, cara. E aí ele falou assim, a menina falou, cara, eu tô falando isso porque eu vou ser afastado, eu tô com câncer. Ele falou isso? Eu tô com câncer e tal, e vou ser afastado e tá muito bravo do meu câncer e tal. E tava todo mundo me emocionado. E eu falei, cara, realmente, esse cara tem uma luta, né? Talvez essa palestra serviu para uma outra luta, que foi uma luta, agora é a luta da vida, né? A luta da vida. A da vida dele. Eu saí dali muito emocionado. Eu falei, cara, realmente, eu precisava estar aqui hoje para poder falar com ele. E esse cara falou, cara, eu vou me afastar, mas eu vou lutar pela minha vida. E ele saiu dela com vontade de lutar pela vida dele. Você, né? Salvou a vida dele. De alguma forma, mexe com esse cara. E tinha um menino também na pandemia que estava com câncer. Na pandemia. Carequinha. E um amigo meu, o Cristiano, que faz o papel de Batman, ele vai nos hospitais, faz um trabalho incrível com os hospitais. E o fantasiado de Batman para os alunos, os pacientes de câncer. E ele vai, né, dos hospitais, ele é contratado pelos hospitais, vai fazendo o papel de Batman, e ele vai lá, entra nessa parte emocional das crianças. Sim. E ele falou, pô, tem um menino lá que é campeão de karatê, e aí você tem que falar com ele. Eu liguei para ele, Isaac, lembro o nome do menino. Isaac, você vai voltar, cara, você vai vencer esse negócio, cara. Ele venceu o câncer, voltou a competir. E outro dia eu encontrei com ele lá em Itajaí. Ele foi lá me ver e tal. Pô, foi emocionante, porque você vê que... E na pandemia eu fiquei falando com ele direto. Parabéns. Bora, Isaac, vamos Parabéns, e tal, vai vencer esse câncer. E ele foi vencendo, venceu e voltou a competir, Parabéns. voltou a ser campeão brasileiro de novo. Então, são coisas que às vezes você vai lá para dar uma lição e você recebe uma lição, né? Quando nós nos doamos, o ato da doação gera amor. Quanto mais você doa, mais você gera um vínculo emocional, afetivo para com aquela pessoa que está recebendo a doação. Então, quem está doando, na verdade, está recebendo muito mais do que aquele que, a princípio, está usufruindo exclusivamente. Não. O teu instituto é o instituto... É você e o teu irmão.
Instituto Irmãos Nogueira. Irmãos Nogueira. Irmãos Nogueira. Esse né? instituto faz um trabalho Nogueira. fenomenal. A gente faz um trabalho... Fenomenal. Faz um trabalho, Onde é a sede do instituto? A gente é a sede hoje no Rio de Janeiro. A No gente Rio de não Janeiro. trabalha em São Paulo também, mas do Rio de Janeiro a gente Não está estou lá. conseguindo nem mexer o braço aqui mais. Ah! Fizemos uma força. Rapaz, ele é forte, cara. O instituto, ele fica lá Lá no Rio de Janeiro, né? Qual que é o nome do instituto? Irmãos Nogueira. Instituto Irmão Nogueira. Aqui. Nós fazemos um trabalho. A força do Minotouro. Nós fazemos um trabalho no Morro do Alemão, no Jacareí. Deixei ele ganhar. Você está olhando ao mundo. Eu deixei ele ganhar. Ah, deixou. Onde fica? Ele é forte, cara. Você viu que é Ele resistente? dá força, eu vi que o bicho é forte. É porque eu comecei a rir, e aí, mas Desconcentrou, né? vamos ver, na hora... Fazer um tira-tema depois. O tira-teima. O instituto fica onde? Esse instituto faz um trabalho fenomenal. Os Irmãos Nogueira. A gente faz, cara. Sabe que a gente começou o instituto lá no Rio, né? Tinha um professor nosso que ele perdeu a fala no boxe. Ele fez uma luta lá e a luta foi muito dura e tal. E afetou a fala dele. E aí ele tinha um sonho, cara, de fazer um instituto, de dar aula social, né, gratuita para a comunidade. Então, uma promessa que ele fez. Então, a gente começou com o Kelson Pinto, né, um grande professor, foi um dos maiores talentos do boxe do Brasil até hoje. Eu fui para Cuba, dos melhores do mundo, todo mundo perguntava, e Kelson, esse cara fez nome fora do Brasil, assim, muito forte. E esse cara começou a dar aula com a gente e foi trazendo as crianças carentes que queriam treinar. Lindo, lindo. E aí, de repente, o negócio foi crescendo, um menino roubou a bicicleta do outro, do instituto. Qual é o normal? Bota para fora, não está roubando aqui dentro. Aí o professor falou assim, não, é esse que a gente quer. Esse que a gente precisa melhorar. Trabalhar. Precisa melhorar ele. Sim, e a gente começou, né, a grande sacada, se você vê assim, os grandes mestres, o que o mestre faz? Ele ensina a arte marcial, mas ele ensina os valores. Então, ele tem uma lição. Não sei se você se lembra, não sei se você é da minha idade, talvez um pouco mais novo, mas um dos filmes mais assistidos, né? Karate Kid. Karate Kid. Porque o senhor Miyagi, Mestre Miyagi, Uhum. ele tinha tudo, era uma limpa o assoalho, porque o trabalho faz parte, tudo ele tinha uma lição. E a gente criou a história do... Limpa a cerca, né? Eu lembro. E aí você tinha uma lição para tudo. Ele tinha um trabalho, ele tinha que acordar, limpar o tatame, ele tinha que fazer tudo. E aí a gente criou as lições diárias. Então você tem um mês da disciplina. Todo dia, depois da aula, a gente fala sobre disciplina. Então a aula, o tema dela é disciplina. Parabéns, meu doutor. Aí tem o dia do autocontrole. Tem que controlar suas emoções. Aí todo mês a gente tem uns textos que a gente dá para o professor, ele lê para as crianças sobre autocontrole, sobre o respeito, sobre a honestidade, né? Então você tem a modéstia, autocontrole. Aí a gente criou Quantas crianças? Hoje a gente deve estar aí com a base de umas 10 mil crianças. 10 mil crianças sendo assistidas?